Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma chuva boa hoje, né? Uma bênção. Mas pelo jeito a chuva esfria o ânimo das pessoas. Tá aí, o trânsito tá ruim? Não? Então, tá grave. Se um dia de chuva, que é bênção, esfria o ânimo das pessoas desse jeito, esses são pontos que a gente tem que refletir, né? É a mesma coisa daquela situação, quando a gente, que é uma coisa que a gente nunca pode, nunca podemos nos esquecer. Eu sempre falo, e eu trabalho isso, para que a gente nunca se esqueça de onde saiu. E quando eu digo de onde saiu, é do tempo de dor, do tempo de amargura, do tempo de sofrimento, o tempo que gemia, padecia. Porque existem algumas pessoas que é como se ela se esquecesse desse tempo. E tem atitudes que elas não tomariam se tivesse nesse tempo. Tem coisinhas, miquinhas, coisinhas pequenas, insignificantes, que elas não fariam, ou não se apegariam, ou não seria relevante se tivesse naquele tempo. Esse é o problema, porque muita gente volta para esse tempo. Por quê? É uma coisa que nós vamos falar hoje. Você quer ver? Vamos lá. Jeremias 12:5 diz assim, ó: se correr com os homens, diga comigo, o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça, diga comigo, e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Olha, se caminho aberto, solo plano, você está tropeçando e caindo, como é que será em desafios maiores? O Senhor estava falando isso para Jeremias. Jeremias estava em conflito com alguns desafios que estava enfrentando, e o Senhor disse que teria desafios ainda maiores para ele. E disse, então, se você assim, você já está desanimado, já está reclamando, como será com os desafios maiores? Sempre pense numa coisa, tá? Isso aí às vezes a gente manda uma mensagem para Deus inconsciente. Por muitas vezes eu respondi isso para algumas pessoas. Se nesse nível você já está morrendo, se Deus aumentar o nível, você está morto. Se nessa medida você já não está conseguindo, como é que vai ser numa medida superior? Nós mandamos uma mensagem a Deus. As nossas ações, reações, aquilo que liberamos, que deixamos sair, são mensagens que a gente está mandando. E aí, nós precisamos interpretar as coisas para falar conosco. Espera aí, você não quer coisa maior? Coisas maiores? Você não quer ir para um nível superior? Quero. Então, um nível superior vai exigir mais de você. A cada grau, o seu mal. É assim que acontece. A cada grau, a cada novo grau, há um mal. Então, eu sempre disse que, seja situações,
seja dias como hoje, a gente está mandando uma mensagem. Sempre estamos mandando uma mensagem. Estamos sendo treinados por Deus. A todo tempo nós estamos sendo treinados para irmos para um nível superior. Como falei segunda-feira, todos nós estamos na maratona da vida. Agora, quem vai subir no pódio? Quem está correndo para vencer? Tem muita gente correndo por correr, mas quem está correndo para vencer? Correr por correr não vai te levar ao seu objetivo. Tem um prêmio, tem um pódio para quem está correndo para vencer. E isso, de vez em quando, você precisa dar um chacoalho em você, falar com você. Espera aí, você está correndo por correr ou você está correndo para vencer? Você está determinado a subir no pódio? Ou você só está fazendo parte da maratona? A Bíblia diz que nós somos comparados ao atleta, né? E a Bíblia diz que o atleta, ele faz o que deve. Ele se disciplina em todos os aspectos. Porque ele está determinado a alcançar um prêmio. Ele está determinado a subir no pódio. E isso não tem, cada vez mais a gente vai aprendendo que não tem gente com mais sorte ou menos sorte. Tem gente disposto a ir a mais, outros não. Tem gente correndo por correr, tem gente correndo para vencer. Tem gente fazendo o que quer, tem gente fazendo o que é necessário. Tem gente fazendo o que quer, esperando ter vontade para fazer. Não chega a lugar nenhum. E o interessante é que o Senhor, você vê que a Bíblia é um livro muito atual. Espera aí, Jeremias. Querido, se você está tropeçando em terreno plano, como é que vai ser nos desafios maiores? Se você já está reclamando, correndo com homens, como é que você quer correr com cavalos? Tem como. Então nós precisamos nos preparar para isso. Preparar a mente para a ação e para exercitar o autocontrole. O que é o autocontrole? É o autodomínio, é o domínio de si, é o governo de si. Para chegar, Deus precisa disso. Porque se nós fazemos parte dos propósitos de Deus, Deus precisa que a gente chegue a esse nível. Porque nós estamos passando por um tratamento ou um treinamento. Aí, vamos pensar aqui. Se nós queremos muito, se eu dissesse assim, quem quer muito? Boa parte levantaria suas mãos. Eu quero muito. Então o treinamento será rigoroso. A quem muito é dado, muito será exigido, cobrado. Não adianta a gente ficar com fantasia, a gente já tem que se preparar a mente para isso. A quem muito é dado, muito será exigido, muito será cobrado. E quanto mais nós vamos subindo o nível, o grau, mais seremos exigidos. Quando a gente deixa isso entrar, então você se prepara. Nós nos preparamos. Se o Senhor diz, se nos pequenos desafios você já está cansado, você já está desanimado, como é que nós vamos avançar para mais? Está entendendo ou não? Sim ou não? Eu muitas vezes, sem ouvir pregação, às vezes eu falo para... Existe um espírito, Existe o Espírito de Deus. Às vezes eu vejo coisas que a gente começa a ler, quando você começa a evoluir, você começa a ler em livros,
Eu tenho coisas que hoje eu consigo ver num livro que eu nunca li e eu já preguei isso há anos. Por quê? Porque o Espírito é um só. O Espírito vai revelando a gente. O Espírito vai ensinando. E essa é uma das coisas. Eu me lembro de um dia que o Espírito Santo falou assim, nitidamente comigo. Se você não está suportando esse nível, então não almeje outro. Não almeje subir. Porque você não vai suportar. Caiu a ficha. Eu falei, então eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar para dar condições a Deus de me colocar num nível superior. Senão, não é culpa dele, é minha. Eu já não estou aguentando. Eu já não estou suportando essa medida. Então como é que ele pode me levar para um nível superior? Não pode. Porque eu não estou preparado. Quem está entendendo, por favor? Todos nós, gente. Todos nós. É um treinamento. Se a gente pergunta, né? O que você quer? Ah, eu quero algo grande. Então, eu preciso me preparar para desafios grandes. Eu vou passar por desafios grandes. Deus vai me treinar. Eu falei sobre isso, quem estava aqui segunda-feira? Por que teria um versículo, por que teria uma passagem bíblica nos comparando a um atleta? E se você pensar como é a vida de um atleta, é disciplinada ou indisciplinada? Ele tem hora para acordar ou acorda a hora que quer? Ele come o que quer ou come o que é necessário? Ele treina o dia que ele quer ou ele treina todos os dias? E nós somos comparados a um atleta. Está lá, 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha um prêmio? Diga comigo, portanto, lê, eu amo essa tradução, ela fala, ela prega. Portanto, o quê? Corra para vencer, filho. Tem muita gente correndo, mas se você quer vencer, corra para vencer. Passeia não. Põe força. Olha a sequência. O atleta precisa ser disciplinado, diga comigo, sob todos os aspectos. Todos. Eu quero subir o pódio, eu quero o prêmio, eu quero uma vida vitoriosa. Preciso disciplinar. Sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar uma coroa perecível, que daqui a pouco, né, ganha um ano, depois não ganha mais. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Ninguém tira de nós. Por isso, diga comigo, não corro sem objetivo. Nem luto como quem dá golpes no ar. Não, eu tenho um objetivo, não estou dando soco no vento não, eu tenho um alvo. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei para onde eu estou indo. Disciplino, diga comigo, disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que? Não o que quer. Não o que quer, é o que deve. O que eu preciso fazer? Disciplina de atleta. Quer vencer? Disciplina de atleta. Não vou fazer o que eu tenho vontade, vou fazer o que eu tenho que fazer. O que deve ser feito para eu chegar onde eu quero. E aí, Isaías 40 diz assim, diga comigo, dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Quem dá força? O Senhor. Pode se cansar, até os jovens podem perder as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas, diga comigo, os que confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto, como águias, correm, não se cansam, caminham e não desfalecem. Nós podemos sentir? Podemos.
Mas nós buscamos em Deus. Nós temos graça. Ele renova as nossas forças. Ele nos dá vigor. Nós temos a graça, nós temos o favor de Deus sobre nós. O problema, sabe qual é, gente? A gente fica falando assim: ai, estou cansado, estou triste, estou desanimado. Ai, meu Deus do céu, quanto problema, como a luta. Isso resolve? Senhor, me renova. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, está escrito em Isaías que o Senhor dá força ao cansado, o Senhor fortalece o fraco, o Senhor renova as forças como a águia. Me renova, eu preciso, Senhor. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças, minhas energias. Eu preciso que o Senhor renove a minha fé. Eu preciso. Isso resolve. Isso resolve. Isso muda. Nós temos condições, através da fé, das orações, como diz, nós temos a graça, nós temos o favor de Deus para qualquer desafio. Nós precisamos crer e nos preparar para isso, buscar, orar a Deus. Nós somos humanos, por isso nós somos orientados o que fazer e como fazer. Só que nós precisamos fazer. É isso que funciona. É o que nós temos falado muito, né? Você saber o que fazer e não fazer é porque você não sabe. Você acha que sabe, mas você não sabe. O que prova que você sabe é quando você faz. Do contrário, você só ouviu falar, você tem informação, mas você não sabe. Quando a gente sabe, a gente vai fazer. O texto diz que qualquer um pode se cansar. Qualquer um pode sentir. Mas aqueles que esperam no Senhor, Ele tem suas forças renovadas, o seu vigor. Ele passa por um processo de renovação e continua voando alto, nos compara à águia. Nós passamos por um processo de renovação contínuo e continuamos voando alto, alcançando coisas gloriosas. Deuteronômio 8:1 diz assim: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Tem alguém que ouviu a transmissão hoje ou não? Ouviu? Então você está cheio de coragem hoje, né? São 366 não temas, ou não temais, ou não tenha medo. 366 vezes nós vemos isso na Bíblia. É o famoso um para cada dia, até para o ano bissexto. E o interessante, que hoje eu estava na transmissão pregando sobre isso, e o interessante é que o não temas, cada não tema, ou não temais, ou não tenha medo, é para uma situação diferente. Aquilo que envolve todas as áreas da nossa vida. Tem que enfrentar um desafio novo, não tenha medo, eu estou com você. Tem um problema grave que se levantou, não tenha medo. Eu estou com você. Eu vou entregar nas tuas mãos. Cada situação, não tenha tempestade, não tenha medo. O gigante, não tenha medo. O exército é maior e mais forte, não tenha medo. Você vê que, por que tanto? Um para cada dia. E o que Deus espera de nós? Não tenha medo. Seja qual for a situação, não tenha medo. Porque medo é falta de fé. Por isso que Ele já deixa uma para cada dia do ano. Todos os dias nós temos um não tenha medo. Daqui a pouco eu leio isso com vocês. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou, assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra, que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Lembrem-se
de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os, pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitiu que tivessem fome. Em seguida, ele sustentou com maná um alimento que nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão. Diga comigo, as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Quem acha que a única coisa que precisa é pão, é dinheiro, está equivocado. Você precisa da palavra. A palavra que vai gerar poder não só para conquistar, como para manter. A palavra que vai te manter no caminho certo. A palavra que vai te manter na direção certa. E nessa vida de conquista. Nessa vida abençoada. A palavra que vai gerar dentro de você poder. Porque ela é o alimento da sua fé. E fé que não é alimentada é fé desnutrida, anêmica ou morta. Então a fé precisa ser alimentada continuamente. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pense nisso. Assim como um pai disciplina o filho, diga comigo, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Todas as nossas disciplinas é para o nosso bem. Todas as vezes que somos disciplinados. Assim como um pai disciplina o filho, é para o bem, para não se perder, é no caminho de uma vida abençoada, saudável, honrada. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, de riachos, tanques de águas, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras, romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta, diga comigo, coisa alguma. A gente tem um tempo do deserto e o tempo da fartura, da abundância, onde não falta nada. Isso é lindo. Por isso que tem que passar pelo processo. Tem o tempo do deserto. Todos nós temos o tempo do deserto. Mas temos o tempo da fartura, onde não falta nada. Uma terra onde há ferro nas rochas e cobres em grande quantidade nos montes. Quando tiverem, diga comigo, comido, até se saciarem, lembrem-se de louvar ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Eu penso que isso, outro dia eu falei sobre isso tinha que se tornar uma rotina. Tinha que se tornar uma rotina você parar, fazer cultos de ação de graça, pela vida boa, pela bênção, pela prosperidade, pela família. O problema, um dos problemas, o porquê muitos não vão para um nível superior, para uma medida maior, é justamente porque não há gratidão na medida que está. Todo mundo deveria parar, agradecer a Deus, agradecer pela vida cuidada, pela família.
pela prosperidade. O problema é que, muitas vezes, o que Deus nos abençoa, a gente conduz mal. E depois fica reclamando da bênção. Mas é a nossa condução. Somos nós que conduzimos. É o que continuamente o Senhor fala conosco. Não vem nada pronto, tudo tem que ser construído. Nada nessa vida vem pronto. A sua fé não vem pronta. Já prestou atenção? A você foi dada uma medida de fé, cabe a você desenvolver, investir nela. Você não vem pronto. Um filho não vem pronto. Casamento não vem pronto. Família não vem pronta. Um negócio que você monta não vem pronto. Mas se nós a cada medida a gente parasse e agradecesse a Deus, continuamente estivéssemos fazendo culto de ação de graças. Obrigado, Senhor, obrigado pela paz, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado pela prosperidade, obrigado pelo teto, obrigado, Senhor. Nós temos muitas razões para agradecer. É verdade ou não é? Muitas. Tem vida, tem saúde, tem um teto. É sendo grato no pouco que nós vamos para o muito. O problema é que já há uma ingratidão na medida. Tudo, segunda-feira, eu li um trecho do Desperte o Gigante chamado Fé, que faz exatamente essa pergunta. Como você tem cuidado do que Deus colocou nas suas mãos hoje? Como você cuida do que é seu? Como você cuida, seja lá o seu carro, sua casa, sua família, como você cuida? Isso é determinante para saber se você vai para um nível superior. E aí a gente vem, né? Como você cuida de você, da sua imagem, da sua aparência, sua conta bancária, como você administra as suas finanças? Como? Isso é determinante para saber se você vai para um nível superior ou não. Por quê? Se já está um caos, uma bagunça onde está, já está cansado, correndo em terreno plano, como é que vai ser nos desafios maiores? Como vai ser nos matagais? Porque os desafios aumentam. É verdade ou não é? Ou não? Não, bispo, se eu tiver mais dinheiro, não aumenta não, fica melhor. Todo mundo. Conforme a gente cresce, tudo cresce. Os problemas também crescem. Não é? Sim ou não? Se eu perguntar assim, quem quer uma casa bonita, uma casa grande, uma casa num condomínio? Quem quer um carro importado, tal? Talvez muita gente, ou a grande maioria, levanta a mão e diz, eu quero. Mas tudo isso exige mais de você. Ou não? Sim ou não? E aí? Porque vamos lá, do carro. Dependendo do carro, se ele for um motor muito forte, muito potente, ele vai consumir muito mais. Certo? A manutenção dele, a revisão dele, se for um carro importado, você vai entrar na concessionária e você vai deixar lá 2, 3, 4. Dependendo do carro, você vai deixar 5. De revisão. Tem gente que fala assim, ixi, perdi a graça no carro, bispo. Achei que era só andar. Não é verdade? Você vai lavar o carro, carro pequeno é R$50, 40 e poucos reais. Você lava um grande é 100 e tanto. Se o carro for daquele top mesmo,
Se for lavagem especial mesmo, já vai para 200 e lá vai tralalá. É verdade, não é? Você vai trocar os pneus do carro? Bicho, o senhor está fazendo o quê? Me estimulando a comprar um carro? Ou o senhor está me desanimando? Você vai comprar um pneu de um carro, se for aqueles arinho pequeno, pneuzinho fino, você vai pagar 100 e pouco, 200 contos, sei lá. Se for, dependendo se for, daqueles BMW bem taludo, é 3 mil o pneu. O pneu. Aí você vai falar assim, bom era aqueles Fuscão, lata dura, pneu fino, gastava pouco, né? Não, o que eu quero mostrar para você é que às vezes a gente pensa, né? Não, se eu subir, for para um nível superior, tudo sobe. Tudo sobe. Os desafios são maiores. Então a gente tem que começar o treinamento já, aonde estamos, crescer já, evoluir. Ah, não, bispo, não quero ter. Claro que eu quero. Antigamente a gente falava que Deus dava o frio de acordo com o cobertor, né? O cobertor está forte, manda o frio. Deus provê, meu filho. Deus provê. É a cabeça da gente que tem que mudar. É a mente que tem que mudar. Se eu estou próspero, isso tudo diferente. Se eu estou crescendo, isso tudo é diferente. Faz parte. Tem muita gente vivendo e eu quero viver. Tem muita gente realizando sonhos e eu vou me preparar minha mente para isso. Amém? É não ficar com aquela mentalidade reclamando de onde estamos, das coisas que temos. Não, graças a Deus, eu quero mais, Senhor. Me abençoe, quero subir, quero para um nível superior. Grato demais ao Senhor pela medida. Mas eu sei que o Senhor tem mais para mim. Mas olha a questão, ó. Tenha cuidado para que, em meio à fartura, diga comigo, não se esqueçam do Senhor, seu Deus. A fartura pode trazer isso. A fartura pode trazer esse esquecimento. Deus já não é mais uma prioridade. Porque agora eu prosperei. Mas do jeito que prospera, volta também. Saiba disso. Do jeito que prospera, volta. Retrocede. Porque tudo é de Deus. Entendeu? E acima de tudo, eu preciso ter paz. Eu preciso ter saúde para desfrutar. Porque não adianta ter e não poder desfrutar. Não é verdade? Tem sentido se a gente pode desfrutar. Não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam aos seus mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem, diga comigo, e forem prósperos, você vê que faz parte da promessa. Olha, vocês estão passando por isso, mas vocês, quando vocês estiverem satisfeitos, vocês forem prósperos, né? Não tiver falta de nada, quando tiverem construídos belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, sua prata, seu ouro tiver se multiplicado com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus que os libertou da escravidão na terra do Egito. Cuidado, não fica orgulhoso não. Viu? Não deixe isso tomar conta do seu coração não. Não se ache poderoso não. Continue dependendo de Deus, honrando a Ele, reconhecendo a Ele em todos os seus caminhos. Essa foi uma advertência, como lá no começo no versículo 2, você viu um teste.
Não sei se você prestou atenção como começa o segundo versículo. Deus provou. Deus queria saber o que estava no coração daquele povo, assim como quer saber o que está no nosso. Se você não prestou atenção, volta lá no 2, guarda aí, estamos no 15. Lembrem-se de como o Senhor seu Deus o guiou no deserto esses 40 anos, humilhando-os, pondo-o à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não. Deus prova o nosso caráter. Deus prova a nossa fidelidade. Deus prova o que está no nosso coração. Nós somos provados por Ele. Se temos caráter suficiente para permanecer ou não. Se continuaremos honrando a Ele ou não. Deus quer saber o que está no nosso coração. Volta lá no 15. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheios de serpentes venenosas, escorpiões, uma terra quente e seca, e lhes deu água da rocha. Sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conhecia, para humilhá-los, diga comigo, e prová-los. Sabe o que é o maná, gente? Para o seu próprio bem. O maná, para humilhá-los, sustentou-os no deserto com maná, alimento que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. O que é o maná? O maná é o treinamento da dependência. Porque o maná era a provisão do dia. Maná era o alimento que Deus mandava do céu como provisão diária. E o Senhor não permitia que guardasse para amanhã, porque eles tinham que crer e esperar chegar o de amanhã. Quando eles tentavam guardar para amanhã, estragava. Porque o Senhor queria ensiná-los a depender do Senhor dia após dia. A provisão vai vir diariamente. Era um treinamento de fé, era um treinamento de dependência. Só que esse maná, quando eles entrassem na terra prometida, cessaria. Iria para a abundância. Teria em fartura, como nós estamos lendo agora. Mas o maná era para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Bispo, eu não vejo bem nisso. A melhor coisa que existe é depender de Deus, querido. Dependa de você, da força do seu braço, você vai para o inferno. A melhor coisa que existe, e de vez em quando Deus nos permite chegar a uma situação que a gente entende que a gente não somos nada. Dependemos totalmente do Senhor. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar. Diga comigo, conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Conquistei toda essa riqueza com a minha própria capacidade. Por isso que todo mundo que faz isso perde. Porque Deus mostra que Ele não é dono de nada. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. Diga comigo, é Ele que lhes dá força para serem o quê? É Ele. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos. Nós estamos cansados de ver isso. Gente que sobe, daqui a pouco vira só quirela. Gente que parece o bichão. Não é? E daqui a pouco você olha, está cheio de histórias para a gente ver. Inúmeras histórias. E o cara, eu faço, eu asso, eu frito, eu cozinho.
E, na hora que você olha, cadê? O que virou? Por quê? Porque quem é um homem sem Deus? Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Uns passam vergonha, né? Família sofre, fica envergonhado. Outros deixam a riqueza, partem precocemente. Não é verdade? Parte precocemente. Antes estava lá no auge, daqui a pouco você olha, sumiu, acabou. Lembrem-se do Senhor seu Deus, Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, diga comigo, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu as outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer o Senhor seu Deus. Por que essa parte é uma parte tão perigosa? E eu quero que isso entre dentro de você. Você vê que Deus não tem problema nenhum com a riqueza. Ele dá forças, Ele prospera. Só que existe um Deus que se chama Mamon. O problema não é o dinheiro, tá? Deixa eu deixar isso claro para você. O problema, o dinheiro, na verdade, ele é um servo. E um ótimo servo se você souber conduzi-lo. Mas Mamon era um deus pagão. E o deus do dinheiro. E muitas nações adoravam Mamon. Serviam a Mamon, o deus do dinheiro. Fazia vontade de Mamon, adorava a Mamon, sacrificava a Mamon. Se submetia à vontade de Mamon, não de Deus. Por isso que quando a pessoa coloca a sua confiança no dinheiro, ele se torna um adorador de Mamon. Um idólatra, um pagão. E aquilo deixou de ser bênção na vida dele, agora se torna senhor dele. Porque o dinheiro ele é bênção, o dinheiro por tudo responde, é para servir ao Senhor. O dinheiro é servo, o dinheiro não é senhor. Diga comigo, o dinheiro é servo, não é senhor. Ele é servo. Quando você entende isso e coloca ele para servir, ele é um excelente servo. Mas o problema é que as pessoas o transformam em um Deus. E automaticamente ela está adorando o Deus Mamon. Busca mais, coloca a sua confiança, a sua segurança nesse Deus. E se esquece que o provedor é o dono de tudo que há nos céus e na terra. Deus é o provedor. Ele provê. Ele nos abençoa. Tudo é dele. Você viu que ele dá força. Ele dá poder para ser bem-sucedido. Inclusive há um ensinamento bastante distorcido no meio evangélico, por isso que o evangélico é pobre. Hoje essa mentalidade tem mudado, os olhos de muitos têm se aberto.
Mas antes, inclusive, era um grande pecado. E a mentalidade era essa. E as pessoas que tinham dinheiro eram vistas como pecadores. Realmente, que não são muitos que sabem lidar com dinheiro. Mas quem sabe lidar, ele é um excelente servo. Quem entendeu o propósito, cada vez mais. E ninguém tira dele. Porque ele é um instrumento, ele é um canal. Ele transborda no reino. Ele é um instrumento de Deus para o avanço do Evangelho. Almas sejam ganhas, salvas. Então, esse entendimento tem que entrar. Deuteronômio 8 é incrível. Se você pegar e estudar ele minuciosamente, você entende tudo o que está acontecendo com você. Você entende o processo, você entende porque você, quando você está passando pelo deserto, qual é o propósito, tem um propósito disso, Deus quer saber o seu caráter, Deus quer saber o que está no seu coração, Deus vai te provar mesmo, Ele vai te provar. Você ama Ele de verdade ou você ama o que Ele pode fazer por você? Depois você vai ser provado, cuidado, porque depois que você prosperar e se multiplicar tudo, você viu, né? Que Deus te der toda essa riqueza, você viu, né? Não é coisa pequena não, toda essa riqueza, cuidado, não deixa o orgulho tomar conta do seu coração não, porque se você permitir, você viu, você vai voltar lá, você vai ser destruído, porque esse não é o propósito. Reconheça, dê graças ao Senhor, louve ao Senhor, o vosso Deus, por toda essa riqueza, por toda essa prosperidade, por toda essa abundância que Ele derramou sobre a tua vida. Então, quando você entende, quando você tem esse discernimento, essa clareza, você tem lucidez, você ora com propósito, você está o tempo todo atento, como você tem conduzido, aonde está o teu coração, né? O que Deus espera de você. Você é um servo do Senhor, Deus vai te usar para os seus propósitos, o dinheiro não é o seu Senhor, a tua provisão não é o dinheiro, e sim Deus, porque Ele não é o seu provedor, o dinheiro não é o seu provedor, Deus é o seu provedor, amém? É dele que vem, dinheiro por dinheiro não tem poder, Deus tem poder, dinheiro por dinheiro simplesmente não tem poder. Deus tem poder. Por isso que o dinheiro tem que ser visto e reconhecido como um servo. E não como senhor. E vem aí a advertência, né? Lucas 11, 21 e 22 diz: pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, diga comigo, seus bens estão seguros. Até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Primeiro ponto que aqui mostra o mundo espiritual, como as coisas acontecem no mundo espiritual. Esses dois valentes, primeiramente, é Jesus e Satanás, que é o que o Senhor fez. Amarrou o valente, saqueou a casa dele. Para quem nunca ouviu falar, ou muitos já ouviram falar, que o diabo nem a chave da casa dele ele tem, porque o Senhor tomou dele. Nem a chave do inferno ele tem. Viu? Nem a chave da própria casa ele tem, porque o Senhor tirou a chave dele. Então, aí trazendo para nós, é a mesma coisa. Nós estamos numa grande batalha, numa guerra de valentes, de homens fortes, e nós temos que ser mais forte do que o forte. Ou eu amarro, ou eu sou amarrado, ou eu saqueio, ou eu sou saqueado. Bispo, eu estou sendo saqueado, então, eu preciso realmente tratar com mais seriedade o que a Bíblia diz, aprender a travar minhas guerras, as minhas batalhas, orar com propósito, orar de verdade,
liberar as palavras certas, vigiar, porque pensamentos, diga comigo, geram sentimentos, e sentimentos geram ações, e ações geram resultados. Então começa pelo pensamento. Se está errado, pensa errado, fala errado, age errado, colhe errado. Se pensa errado, vai sentir errado, os sentimentos serão errados, consequentemente as ações serão erradas. Bispo, eu não tenho controle sobre o que eu penso. Então precisa assumir. Por isso que a gente aprende a travar a guerra. E você começa a combater, você começa a repreender, você começa a alimentar a sua mente com coisas saudáveis. Alimentar a sua mente com a palavra. Por isso que você acha que o Senhor disse para Josué, simplesmente, Josué, tá aí a terra, você vai entrar com esse povo, vocês vão conquistar, eu dei a você. Agora, tem uma coisa, esforça-te, seja forte, corajoso, esforça-te, tem bom ânimo, e não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque só assim você prosperará e será bem-sucedido. Está claro? Medita nele dia e noite, enche a tua mente e não aparta da tua boca, declara o tempo todo, profetiza o tempo todo. Só assim será bem-sucedido. Josué 1. Está entendendo? Amém, pessoal? A gente aprende a pensar errado, falar errado e agir errado. Mesmo, eu não aprendi a falar errado, todo mundo aprendeu. Se você não nasceu num berço de fé de verdade, tá? Não é religioso não, você aprendeu a falar errado, todo mundo aprendeu. Por isso que, quando a gente tem um encontro com o Senhor, nós aprendemos a falar a língua de Deus. A palavra do Senhor são nossas palavras. Nós aprendemos a falar a palavra, a declarar a palavra, a nos comunicar com a palavra. Nos ensina. Mas todos nós aprendemos a falar errado. Uns aprendeu com os pais, reclamar de tudo, forma de lidar, de falar, pronunciar. Pode ver que as expressões são até as mesmas, muitas vezes. Outros aprenderam com os amigos, com a cultura do lugar que estava. Agora precisa aprender a língua de Deus. Meditar nela, não apartar da tua boca. Para que você... Tudo isso que eu falei está lá em Josué. Lá ensina, meditar, que é pensar. Não apartar da boca, para que você prudentemente te conduzas à ação. Só assim você será bem-sucedido. Entendeu? Está clarinho isso lá. Eu medito, quer dizer, eu penso. Eu não aparto da boca, eu falo. Medito. Coração e mente. Você vai se conduzir prudentemente, vai ter ação. E vai colher o resultado. E o Senhor diz, só assim você será bem-sucedido. É muito claro isso. Amém? A gente começa a trabalhar isso, controlar isso, você arrebenta. É correr para vencer. Está vendo? É correr para vencer. Chega de correr para correr. Né? É igual a pessoa que fala assim, e aí, como é que você está? Correria, hein? Mas está correndo que jeito, meu filho? É só correria mesmo ou está correndo para vencer? Porque às vezes só está no ativismo. Só ativismo não vai chegar a lugar nenhum. Agora precisa correr com propósito. Correr para vencer. Correr para subir no pódio. Para alcançar o prêmio. Vamos lá para a referência.
A palavra é, né? Que nível que eu quero estar? Vai continuar correndo com homens ou quer correr com um cavalo? Não, bispo, eu quero correr a cavalo. Que aí eu não tenho que fazer muito esforço. Eu quero correr a cavalo. Volta lá, coloca o versículo para mim. Se eu quero realmente ir para um nível superior, então eu preciso colocar mais força. É colocando mais força. Colocando mais força para chegar a esse nível. Deuteronômio 9 diz assim: ouça, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence às nações, diga comigo, muito maiores e mais poderosas que você. Você vê que coisa linda, né? O Senhor diz, são maiores e mais poderosos que você, mas você está entrando lá para conquistar. Deus já preparou, são muito maiores e mais poderosas que vocês. Povos que vivem em cidades com muralhas, que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins, que são gigantes. Você já ouviu o ditado, quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, o seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Diga comigo, o Senhor, o seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. É forte demais, né? O Senhor vai à frente de vocês, eles são grandes, têm fama, você já ouviu a fama deles, mas o Senhor vai como um fogo devorador na frente de vocês, e vocês vão destruir rapidamente. É o que eu estava dizendo hoje, cada um dos não temas ou não tenha medo que a gente lê, tudo que Deus espera de nós é crermos, é confiarmos. Quando ele diz, não tenha medo, não importa que é gigante, não importa que o desafio é grande, não importa que a guerra é grande, não importa o tamanho do problema, não tenha medo, é um ato de confiança. Você vê que o Senhor já disse aqui, eles são maiores, eles são mais fortes, são bem maiores que vocês. Tem a fama deles, quem pode resistir? Mas vocês vão destruir facilmente. Eu vou à frente de vocês, é isso que Deus espera. Senhor, o Senhor é comigo. O desafio é grande, o problema é grande, mas eu não vou temer, Senhor. Eu confio no Senhor. O Senhor diz para não temer, eu não vou temer. E aí cada uma dessas, por que é tão importante a gente ter registrado? Porque nós vamos na referência, está aqui, Senhor. Cada uma bate com as nossas, com os nossos desafios. Fulano passou, ciclano passou, o Senhor deu vitória, o Senhor vai me dar vitória. Deus sempre honra o seu povo, e vencer é a resposta que nós damos aos nossos inimigos. Para concluir, me dê a última referência, por favor. Quando todos os reis amorreus, a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar, souberam como o Senhor havia secado o Jordão, para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué, preparem facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou, diga comigo, circuncidou toda a população masculina de Israel. Pode passar. Josué teve de circuncidá-los
porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra. Quando saíram do Egito, o povo havia desobedecido. Diga comigo, quando saíram do Egito, o povo havia desobedecido ao Senhor. E o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que eles tinham prometido solenemente nos dar. Uma terra que produz leite e mel com fartura. Antes de eu continuar aqui, só para deixar isso claro para vocês, é que o Senhor havia feito a promessa que todos tomariam posse da terra prometida. Mas por desobediência, a primeira geração não entrou. Por desobediência. E aí, antes de entrar, porque a partir dali, eles ficaram vagando no deserto, o Senhor só estava esperando o tempo da limpa, né? De limpar. Todo mundo que foi rebelde ia cair no deserto, como eles mesmos falaram. Eles por incredulidade, começaram a dizer isso, né? Nós vamos morrer no deserto, Deus nos trouxe aqui para nos deixar cair nesse deserto, para morrer nesse deserto. O Senhor falou, como vocês falaram, meus ouvidos, assim vai ser. Você vê que tudo é uma oração diante de Deus? Como vocês falaram aos meus ouvidos, assim será. Assim eu farei a vocês. Pois não. Volta. E começaram. E ficaram 40 anos no deserto. Foi caindo um por um no deserto. A segunda geração, que era a geração dos filhos, aqueles que saíram do Egito, não havia sido circuncidado. Ou seja, não havia uma aliança com Deus. A circuncisão era símbolo da aliança com Deus. Todo homem tinha que ser circuncidado. Sempre que eu falo sobre isso, vocês sabem o que é circuncisão? Quem não sabe, levanta a mão, por favor. Circuncisão era como... agora ficou complicado. Não, é porque eu falo, de repente, muita gente não sabe, eu vi que tem gente nova que perguntou. É como como uma operação de fimose no homem. Vamos lá, nós só temos adultos aqui, tem o pênis do homem, tem um excesso de pele, então cortava aquele excesso de pele do órgão masculino, que aquele corte na carne, aquele símbolo, aquele excesso de pele sendo tirado, era símbolo da aliança daquele povo e submissão daquele povo para com Deus. Era um corte na carne. Amém? Na graça, na nova aliança, a circuncisão continua, mas é feita no coração. Você circuncida o coração. É um corte na carne. Tira o que não serve, tira o excesso. É um ato, é uma aliança no coração para com Deus. E aquele povo não poderia entrar na terra sem aquela aliança. Amém? Por isso que sempre nós falamos, cuidado, às vezes você frequenta a igreja, você está aí, mas ainda não circuncidou. Não fez aquela aliança de verdade com Deus. E o Senhor, para que eles entrassem, era necessário que fosse feito aquela circuncisão. Aquela aliança. E é tão forte isso. Assim Josué circuncidou os filhos dos israelitas, que havia crescido e tomado o lugar de seus pais. Diga comigo, que havia crescido e tomado o lugar de seus pais. Isso é tão lindo, que a última vez que eu preguei sobre isso, o Espírito Santo falou fortemente isso, né? O que os nossos pais não viveram, nós
viveremos. Aquilo que os nossos pais não desfrutaram, nós desfrutaremos. Se os nossos pais não entraram na terra prometida, nós vamos entrar. Os nossos pais não nós vamos desfrutar. Isso é forte, não importa o que seus pais viveram. O que importa é se você tem uma aliança com Deus, se você tem uma aliança de verdade com Deus, você vai viver o que eles nunca viveram. Se eles nunca entraram na terra prometida, você vai entrar. Amém? E aí, tomado o lugar de seus pais, pois não tinha sido circuncidados no caminho. Depois de toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Diga comigo, no dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados, produzidos aonde? Na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, diga comigo, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Acabou o maná. A partir daquele momento, a partir daquela aliança, a partir daquela circuncisão, eles começaram a comer do fruto da terra. E chega aquela prosperidade toda que nós lemos no capítulo 8, aquela abundância toda. Aliança feita, circuncisão feita, você vê que a terra começou a produzir, e quando a terra começou a produzir, o maná cessou. Terminou o maná. Agora não é mais a provisão do dia. Agora é a abundância. Agora a terra daria a eles a prosperidade. A terra daria a abundância. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. A circuncisão aquela aliança, aquele pacto que precisava acontecer antes deles entrarem e possuir a terra, quando foi feito, ali começou a mudança de ciclo, a mudança de tempo, a mudança de nível. Estavam indo para um outro nível. Por isso que precisamos fazer uma aliança de verdade com Deus. Circuncidar o coração. Sabe aquela aliança verdadeira? Aquele corte na carne que dói, tira o que tem que tirar, o que não serve mais. Muitas vezes sangra, mas traz mudança, traz um novo tempo, traz tempo de prosperidade, de abundância, de honra. E se Deus traz uma mensagem como esta, é porque tem pessoas que ainda não foi circuncidada, não fez aquela aliança de verdade com Deus. Deus quer te levar para um outro nível.
Já parou para pensar? Tem vários pontos essa mensagem. Às vezes, nós estamos sendo testados na medida que estamos e já não estamos suportando esse nível. Estamos correndo em terreno plano e já estamos tropeçando. E quando formos para um nível superior, para desafios maiores, como será? Tem que se preparar. Tem que se preparar. Busque em Deus. Quando você está cansado, não tem problema estar cansado. Mas Deus renova as forças. A gente tem que buscar esse renovo. Nós buscamos esse renovo. Senhor, renova as minhas forças. Porque a tua palavra diz que o Senhor renova as forças. O Senhor dá força ao cansado. O Senhor fortalece os fracos. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sabe essa mão que nunca perdeu uma batalha? Que nunca perdeu uma guerra? Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Sabe esses problemas? Nada. Serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Que promessa, que coisa extraordinária. Temer o quê? Confie. Peça a Ele, peça o Espírito Santo que te fortaleça, peça o Espírito Santo que te prepare para ir para um nível superior, para um outro estágio. Ele não diz: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te tomo com a minha mão direita, eu te sustento. Então diga ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me fortalece, eu preciso da força que vem do Senhor, renova as minhas forças, renova as minhas forças, eu preciso das minhas forças renovadas, eu preciso da minha fé, eu preciso me levantar. Sabe por quê? Porque se você não está aguentando, como é que você vai para desafios maiores? Então, tem que se fortalecer. Peça a Ele. Você tem um respaldo. Eu te ajudo. Eu te dou força. Eu te sustento com a minha mão vitoriosa. Passa pelo teu teste. Se Deus está provando o seu caráter, passa pelo seu teste.
Deus quer te abençoar e multiplicar tudo que você tem, mas Ele vai te provar. Dependa dEle. Coloca a sua dependência. Mas nesse momento, rasga o teu coração. Não é para você temer absolutamente nada. Não é para você temer os desafios, não é para você temer os problemas. Deus não quer que você tema absolutamente nada, mas diga a Ele o que você precisa. Eu preciso de força, Senhor. Me dê força, renova as minhas forças. Me encha de força, de coragem. Me encha do Teu Espírito, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua unção. Eu preciso, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Rasga o teu coração, fala com a tua alma, e Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai te levantar, Ele vai te dar poder para superar, para dar a volta por cima. Não temas. 366, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Passa pelos seus testes, passa pelos seus desafios, busque a renovação das forças nele, busque. Você não está desamparado, você não está desamparado. Ele diz: não te deixarei nem te desampararei. Então você está seguro. Só fala: eu preciso da tua ajuda. Me fortalece, Senhor. Me enche de força, me enche de coragem, me enche. Me ajuda a crescer, me ajuda a ir por um nível superior, Espírito Santo. Me dê forças, Espírito Santo. De mim mesmo eu não posso, sozinho eu não posso. Diga isso a Ele: sozinho eu não posso, Senhor. Dirija a minha mente, dirija os meus pensamentos, os meus sentimentos. Ele tem as alturas para você, lugares altos, lugares gloriosos, poderosos. É o que Ele tem para você. Deixa Ele dirigir tua vida, deixa Ele dirigir teus pensamentos, os teus sentimentos. Deixa. Você não vai errar o caminho, e não tem como perder. Não tem como não vencer, não tem como não prevalecer. Quando a gente estuda a Bíblia, você vê Ele dizer para Abraão: não temas. Você vê Ele dizer para Isaac: não temas. Você vê Ele dizer para Jacó: não temas. Você vê Ele dizer para Moisés: não temas. Você vê Ele dizer para Josué: não temas. Você vê Jesus dizendo para os discípulos: não temas. Não tenha medo. Fala o que você precisa, a força que você precisa, a sabedoria que você precisa. O que está te faltando? Fala. Fala. É você e Ele, essa oração é sua. Vai, Espírito Santo. Fortalece, Espírito Santo. Circuncida o seu coração hoje. Faça esse corte. Você tira o que tem que tirar. Essa aliança com Deus. Quando eles fizeram aquele corte, sabe o que aconteceu? Só foi o prazo de recuperar. Logo depois de recuperar, já começou o novo tempo. Começou a comer do fruto da terra, daquela abundância, daquela prosperidade. Não tema. Não fala nada, por favor. Receba essa unção.
Receba alegria no teu espírito. Receba essa força que vem do alto. Ele disse: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão vitoriosa. Receba paz, receba alegria no teu espírito, receba forças e receba a certeza que Deus é com você. Não temas. Viu? Só se fortaleça e passa pelos seus testes. Se fortaleça. Deus está te preparando para coisas maiores. Se nós queremos coisas maiores, precisamos nos preparar. E Ele está te preparando, te treinando. Deixa Ele te treinar, porque Ele tem coisas gloriosas com você. Por isso Ele precisa te treinar. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu te abençoo. Receba unção, receba graça, receba poder. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, fortalecido, revestido. Saia daqui cheio de força, cheio de coragem, cheio de certeza, de convicção no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo e tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Pra gente.